Olá, este é o capítulo 13, ou melhor, 14, da série do Seminário A Extrema Iniquidade nos Últimos Dias e a marca ou sinais da besta na vida de muitos crentes. Vamos dar sequência ao capítulo passado, falando da posição do falso profeta em relação ao dragão e ao anticristo. Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14. Também Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Também Apocalipse capítulo 20, versículo 10. São três textos com contextos que referem-se a esses três personagens, e a Bíblia Sagrada diz que um deles é o falso profeta, mas falso profeta já está cheio no nosso mundo, nas igrejas paralelas, disseminando um evangelho paralelo. Esse evangelho paralelo que eu tanto falo, você pode ver em João capítulo 5, versículo 37 ao 44. Depois você pode ver 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. Depois o 13, o 14 e o 15. Você pode estudar sobre o que significa esse evangelho paralelo. Você pode encontrar esse mesmo evangelho paralelo dos falsos profetas no livro de Gálatas capítulo 1, no versículo 1 ao 6 até o 10. Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o 10. É notadamente e transparente a interligação entre o dragão, o monstro e o falso profeta. Isto é, a Satanás, a besta e ao anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, João viu sair da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do seu falso profeta. Esse ponto, essa forma de expressão do seu falso profeta está na íntegra do original. É de fato o que está dizendo: da boca do dragão, da boca do monstro, que é a besta, e da boca do seu falso profeta. Três espíritos imundos da família do Betráquios, que são girinos, sapos, rãs, saltadores, e que são espíritos imundos ou espíritos maus. Temos essa informação no versículo 13 de Apocalipse 16 e o versículo 14. São espíritos de guerra, de derramamento de sangue, de morte, mas que curiosamente são espíritos imundos que fazem milagres, que fazem prodígios, que fazem uma obra parecida como se fosse a obra de Deus, de libertação das doenças e das enfermidades, porém o texto diz que são espíritos de operação de milagres e prodígios da mentira e do engano. É curioso, mas aí diz que são espíritos que fazem milagres. Isso quer dizer, João viu sair três espíritos para fazer esse tipo de milagres do engano. O falso profeta já trabalha com esse tipo de milagres. A cura é um sensacionalismo e, por fim, uma propaganda para encher as igrejas deles. Libertação de espíritos maus, em que eles conversam com demônios, é também uma sensação em que eles utilizam como propaganda para encher as igrejas deles. E daí por diante, chegam a dizer que a cura e a libertação de doenças e de espíritos malignos, e por pessoas terem entrado nas igrejas deles, já encontraram Deus, já encontraram Jesus, já estão com Jesus.
desculpem, etc. É preciso você entender uma coisa. Quando João viu os espíritos saindo da boca do dragão, da boca do monstro e do falso profeta, é porque os espíritos estavam se mostrando em corpos, espíritos encarnados, porque de fato espíritos não se vê, são agentes incorpóreos, são invisíveis e portanto não se vê. Quando se diz que viu o espírito, João quer dizer que eles estavam incorporados em alguém, e esse alguém é o próprio diabo, incorporado em carne humana, o próprio anticristo, incorporado em carne humana, que vai se manifestar logo após do arrebatamento da igreja, e também encarnado no falso profeta maior, no chefe dos falsos profetas, que agora estão espalhados pelo mundo inteiro, fazendo suas igrejas, seus templos suntuosos, enganando pessoas e levando pessoas até mesmo para um grau turístico em seus templos suntuosos, de cobrar para tirar fotos, cobrar para filmar, etc, etc, e fazer aquela multidão, e colocar gentes importantes em cima dos altares, e criar maneiras de levar as pessoas ao desvio da fé verdadeira, como tocar nisto, jogar pedrinha não sei aonde, e colocar não sei o que, carrão e tal, nas portas desses templos, e etc, etc, e tocar em arca, e pegar sabonete ungido, e levar vassoura ungida para tirar demônios dentro de casa, e rosa ungida para botar numa mesa, para que os demônios entrem nela, e depois a pessoa pega essa rosa cheia de demônios e leva para as igrejas deles, para os pastores dizer que tem poder para tirar esses demônios. Tudo isso não é outra coisa senão ensinos de heresias, enganos e mentiras, e a obra de Satanás é feita através destes falsos profetas. São eles, de fato, que têm uma interligação até mesmo íntima com Satanás e com o anticristo, pois esses três tipos de agentes diabólicos trabalham em extrema união para levar pessoas ao inferno. Procure ler no livro de Mateus, no capítulo 23, versículos 13 e 15, e tenha uma dedução do que estamos falando. Nós sabemos, se interligarmos esses espíritos dos falsos profetas aos falsos profetas de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 23, em Atos 16, versos 16 até o 24, então entenderemos a reação de Jesus em expulsá-los de sua presença. Por quê? Porque assim como ninguém consegue enganar a Jesus, ninguém consegue enganar a um servo de Deus verdadeiro e a uma serva de Deus verdadeira, de acordo com 1 Coríntios 2,16, porque tem estes a mente de Cristo. Vamos passar para o próximo bloco com uma breve oração em nome de Jesus. Pai Santo, nós te agradecemos porque eu estou em pleno vigor da minha saúde, Pai. Quero te agradecer por quem está recebendo a tua palavra neste canal e que sejam extremamente abençoados e tenham o conhecimento da revelação da palavra de Deus. Pai Santo, muitas pessoas estão focadas no mundo e até mesmo espantadas com um chip aqui, outro chip ali, com o acréscimo do conhecimento da ciência, a tecnologia. Mas a operação do diabo, a operação do erro está dentro das igrejas, mexendo e desestruturando pessoas que falam pertencerem a Deus, mas que não conhecem nem mesmo os espíritos que estão atuando em administração sobre elas. Assim eu te agradeço, Pai, estas oportunidades que temos de estudar a tua palavra no nome de Jesus. Amém? Vamos passar agora para o bloco 15
para o capítulo 15, no nome de Jesus Cristo.